1 Timóteo, A paz de Deus, querida Irmandade, no compartilhe essa capítulo palavra, curta e deixe 6, sua saudação e pedido de oração nos comentários. Deus abençoe a todos. os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores, por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E se alguém ensina ou alguma outra doutrina, e se não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas grande ganho é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento, e que nos cobrirmos, estejamos com isto contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em embaraço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus e de que a todas as coisas vivifica, de que Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ao seu tempo mostrará ao bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só Ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, e que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos e das oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo.
Amém. É um conselho bastante variado que aqui está, Paulo exortando a Timóteo para que permanecesse na doutrina, no ensinamento que dele tinha ouvido, sabendo que nos últimos tempos ia aparecer algumas corrupções, homens corruptos, e que de entendimento com palavras, com porfias, trazendo inveja, blasfêmias, suspeitas, pessoas que, pelo seu coração de mal, despejam, falam coisas horríveis. E Paulo procurava com este conselho prevenir Timóteo que não aceitasse essas coisas, mas se conservasse puro. E também não se fosse vencido pelo ganho, pelas coisas terrenas, porque isto atrai também o ser humano. O homem deseja sempre ter as coisas, conquistar, ter, e também comprar, possuir, ter grandeza, ter valores em suas mãos, poder comprar, conquistar, mas isto é do homem terreno que almeja estas coisas. E Paulo falava para Timóteo, Timóteo, não avance por este caminho de riqueza e de querer ter tanta coisa. Se tiver o que é necessário, como ele diz aqui, porque nada trouxemos para este mundo, mas exercita-te na piedade, porque nada trouxemos a este mundo, e nada, é certo que nada dele levaremos. Então trazia um conselho a Timóteo, te preocupa com as riquezas do céu. Enriqueça-te daquilo que é do céu, porque tudo que está nesta vida, tudo ficará. Nada levaremos. Ele disse, é certo que nada trouxemos quando viemos ao mundo, e também é certo que nada levaremos. Irmão, isto é um conselho tão santo, mas isto, irmão, não é para todos que possam ouvir isto e guardar e pôr em prática. Que diz aqui a palavra, diz ainda, porque aqueles que querem ser ricos, muitas vezes por causa da riqueza, avançam, trabalham e conquistam mesmo através do trabalho, conquistam uma riqueza e uma fortuna. Mas não seja esse o foco do cristão. A riqueza do cristão é ele estar bem com o seu Deus. Ter aquilo que é do céu, para que quando terminar esta vida, tenha direito a outra vida que é eterna. Então fala que aqueles que querem ser ricos caem em muitas concupiscências, transpassam, diz aqui, loucas, nociva, submerge os homens à perdição, não tem medida para ganhar, não tem medida para conquistar, é aquela volúpia, é aquela ânsia de tudo para ser e ser dominador. Nesta noite o Senhor manda esta palavra, vamos ajuntar tesouros no céu. Os tesouros daqui ficam todos, e os tesouros que se ajuntam no céu, dele desfrutaremos. Então diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz, é uma raiz de toda a sorte de males. E fala aqui de espécie de mal. Nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então isto, irmão, isto aqui é um conselho muito útil para nós. Podemos desejar
ter, conquistar, mas sem o coração naquilo. Tem. Você não tem? Calma. Tendo com o que comer, o que vestir, sossegai com isso. A palavra fala isto aqui. Agora, os que muito ajuntam, vai acontecer o quê? Salomão mesmo falou. Fiz jardim, construí horto, plantei flores, fiz tudo. Mas depois da minha partida, quem vai ficar com isto aqui? Será sábio? Vai cuidar direito? Para quem ficará? E o certo é isto, irmão. A palavra é até assim um pouquinho, precisa ver as colocações que dá. Porque desta vida, o que nós precisamos, irmãos, com toda sinceridade, é um prato de comida todo dia. É uma cama para dormir. É uma saúde para viver. Ter uma família em harmonia. O homem sofre muito, transpassa a sua vida com muitas dores, não por aquilo que ele precisa, por aquilo que vai sobrar. A sobra, a riqueza acumulada, irmão, o que fazer? Não deu para gastar, não deu para desfrutar. O dia ficou curto, a tarefa bastante grande. Com quem gastar? Há que fazer. E o homem, nesta noite, o Senhor manda esta palavra. Quem está ouvindo esta palavra, não precisa ser os ricaços, aqueles que já têm um pouquinho e que está sofrendo por alguma coisa, irmão. O irmão cuida bem de guardar, cuidamos de guardar a palavra de Deus, porque o que nós ganharmos a mais vai sobrar. E o que sobra vai virar problema. É até difícil pregar esta palavra. Mas é isso que vai acontecer. Agora, muitas famílias em que os pais viviam dentro de uma boa medida, tendo só o necessário para comer e vestir, e aí comer alguns docinhos, muito pouco. Tem a família em ordem, tem a família unida. E aquele que transpassou a sua vida correndo atrás do dinheiro, cadê a família? Os pequenos ficou junto dos pais, unido em amor, em caridade, visitando e sendo visitado, almoçando junto e festinha junta. E os que têm, ou os que tinham, e os que conseguiram, cadê a família? Espedaçou, o dinheiro expulsou. As contendas chegaram, as aflições vieram, e se desmanchou o amor. Então, irmão, é uma palavra até diferente de se ouvir ela nas igrejas, mas é necessário, irmão. Aquele que, diz aqui a palavra, irmão, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Depois de ter conseguido, depois de ter entesourado, chegou à conclusão de que vale isso só para a tribulação. Irmandade, os irmãos podem perceber que é uma palavra até, como já disse, até difícil de explicar, mas é necessária. Por quê?
fez, conseguiu, ajuntou, e depois tudo que ajuntou, chegou à conclusão de que vale, para que serve. Isso virou contra mim. Então está aqui a palavra que o Senhor está mandando nesta noite. Mas também o apóstolo chama para uma exortação muito santa. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, segue a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita na fé, toma posse da vida eterna. É dizer, tenha, mas não põe o coração naquilo. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, milita atrás da paciência, da caridade, do amor, das boas obras. Em outra parte de palavra, em Tiago fala, manda o rico deste mundo que não ponha o coração na incerteza das riquezas. Quer ver? Fala muito bem e exorta. Quer ver como é que fala Tiago? Ele fala aqui assim: chorai, pranteai, vossa prata, dizem as vossas riquezas, e vós rico, eis que vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias, porque sobre vós há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos por de traça. O vosso ouro e a prata enferrujam, e a sua ferrugem dão testemunha contra vós. Angariou, conseguiu e está enferrujando o que conseguiu. Não deu para gastar, não deu para comer, não deu para desfrutar. Então, ele contra vós, e comerá com fogo a vossa carne que entesouraste. Ele ainda fala do jornaleiro, a jornada, os que tinham jornada, foi encurtada o salário de algum. Irmão, nós precisávamos mesmo ouvir essa palavra, viu, irmão? Porque se algum diminui o salário de uma doméstica, diminui o salário de um lá, era 30, agora cai para menos, era pouco, ainda tira mais um pouco. Mas é o que todo mundo paga. Você pode pagar, você pode ajudar, você pode abençoar. Está na tua mão fazer aqueles olhos brilhar. Está na tua mão ajudar aquele órfão. Está na tua mão, a tua empresa tem, as coisas tuas tem. Reparta com 7, até com 8. Lança o teu pão sobre as águas, que passado muitos dias o achará. Irmão, esses dias agora tive um testemunho, os irmãos me ligaram de um estado do Mato Grosso, uma pessoa que muito bem sucedida na vida, e tinha ali os seus recursos em abundância. Entrou essa epidemia nele, e no leito de dor, ele gritou: Deus tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer com tudo que eu tenho? E pediu: me tira daqui que eu vou ser crente. Me tira daqui que eu quero ser crente, me dá vida. Que vale o que eu tenho? Procura o ancião ligou.
vai atender o batismo dele num rio lá do Mato Grosso. É um empresário de uma grande posição. Ainda bem que Deus teve misericórdia e chamou ele para a graça, porque quantos que foram embora e alguns que Deus salvou, mas Deus salvou algum, não é à toa que Deus te deixou, não é à toa que Deus te ajudou. Lembra-te do pobre. Não esqueça do pobre. Enriqueça em boas obras, como fala aqui a palavra. Enriqueça em boas obras, que entesoure. Ele fala aqui, e faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro e possam alcançar a vida eterna, porque o amor do dinheiro, a pessoa se desvia. Quantos que quando era pequenininho, operário, servia a Deus, conseguiu uma posição, chegou num patamar, já não congrega mais, já não ouve mais, já não ora mais, já não vem mais na igreja, os meninos já estão indo fora. Cadê? Valeu o dinheiro? Ouçamos isto aqui, que Deus está mandando. Entesoura, não dinheiro, encha-te de boas obras, encha-te de misericórdia, enchamo-nos de caridade, como ainda um dia o Senhor deu a palavra. Irmão, tem meninos nossos, algum filho de viúva, algum de favela, que às vezes querem estudar e não tem o dinheiro para o livro, não tem dinheiro e até onde trabalha não dá tempo de chegar na escola. Adota um estudante, adota um para ser médico, adota um para ser advogado, enriqueça em boas obras. Conselho da palavra de Deus nessa noite é esse aqui: se procurar, irmão, fazer o bem, sempre fazendo o bem. Deus te deu largueza, falta pão na tua mesa? Não falta, então vê que pode estar faltando na casa de alguém. É o conselho da bendita palavra que digo para os irmãos, diante de Deus e dessa plateia que aqui está, não imaginava de pregar isso para os irmãos. O Senhor trouxe avante na hora, e aqui é o conselho, que a Irmandade precisa de ouvir estas palavras que instrui, e que repreende, e que fala a verdade. Não é aquela uma que só vai ter milagre, vai ter maravilha amanhã, que é só obra, só libertação. Quem serve a Deus já tem benção. Então, o conselho da palavra é esta aqui. E ele convocava Timóteo, dizendo: Timóteo, guarda este mandamento sem mancha, sem mácula e repreensão, até a aparição de Cristo. Fica firme, a qual no seu tempo ele virá. E o bem-aventurado, único e poderoso Senhor, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que só Ele tem a imortalidade. É aquele que te pode fazer, irmão, imortal, sair desta vida com direito à vida eterna. Só Ele tem a imortalidade, só Ele tem a ressurreição para a vida eterna. Então, diz aqui, irmão, nenhum que esse Jesus, este Deus, nenhum dos homens ouviu e nem pode ver, a Ele seja a honra e a glória eternamente. Irmão, riqueza o Senhor já tem dado alguma vez. Riqueza, irmão, ouçam quem tem bens, ouça quem tem fortuna. Riqueza não é o que você tem no teu nome, riqueza não é terra, riqueza não é indústria, riqueza não é saldo bancário, riqueza é Deus no coração.
É, irmão, assim foi e assim é. Cristo veio para trazer riqueza. E todo mundo acha que riqueza é carro, terreno, fazenda, saldo bancário, dinheiro, obra suntuosa, prédio e lucros e fortuna. Cristo não trouxe nada para fora do homem. Cristo trouxe tudo para colocar dentro do homem. E o que ele tirou? Ele tirou do mundo? Não. Ele tirou o que ele tinha que dar para a humanidade, ele tirou de dentro dele. Deu o seu corpo, deu o seu sangue, deu a sua vida, deu a sua palavra, deu o seu amor. Tanto é que ele mesmo disse: quem ouvir a minha palavra não morre, viverá eternamente. Quem come desse pão morre, mas quem comer do meu não morre. Ele falou para aquelas mulheres que viram ele carregando a cruz: bem-aventurada aquela que te gerou, bem-aventurada aquela que te amamentou. Ele virou e disse: mais bem-aventurado é quem escuta a minha palavra e guarda. A palavra dele é o poder. Está ouvindo esta palavra, irmão? Estamos ouvindo esta palavra, irmandade? Ouça, esta palavra tem poder. Em vez de tesourar na terra, entesoura no céu. Aqui o ladrão acaba, a ferrugem acaba, mas os tesouros no céu nunca acabará. É a palavra que Deus manda. O irmão quer ficar rico? Quer ficar abençoado? Ouçamos a palavra e passamos a orar. Me dê desta riqueza na minha alma, que é a tua bondade, é o teu carinho, é o teu amor, é a tua paciência, essa pessoa amável que o irmão é, esse coração perdoador, esta vida santa que o irmão tem, esta postura rica que o irmão tem. Essa é a riqueza. Está faltando alguma dessas virtudes no coração de alguém? Se tiver faltando, o Senhor, por esta palavra, entesoure um tesouro no céu, lá o ladrão não rouba. Quantas coisas, irmão, o mundo já deu revés. Pessoas que tinham grande fortuna no começo do século XIX, a queda da bolsa e a crise de 29, acabou com tudo, virou, de repente não era mais nada. Outra hora veio os pacotes do nosso governo aqui também, o que tinha não podia tirar do banco, a revés da vida. O único que não falha é Deus. A tua riqueza é tua e ninguém tira. Deus seja louvado. Amém. Tem mais